E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Tô aqui hoje para falar para vocês sobre a prova de linguagens, tá? Do Enem. E falar sobre também a questão das competências e habilidades que são baseadas à prova aí, tá legal? Vou falar um pouco sobre as outras provas, claro, mas não vou me aprofundar até porque não é minha especialidade. Vou ficar na prova de linguagens, tá legal? Então acompanha o vídeo que com certeza vai ajudar muito vocês aí na prova do Enem de linguagens, tá legal? Roda a vinheta! Então, gente, como eu estava falando para vocês, hoje a gente vai ver um pouco da questão das competências e habilidades, tá? E da matriz de referência, que é um documento muito bacana que está disponível para vocês baixar aí na internet, tá legal? Vamos ao que interessa, então. Olha só, cara. Então, o que eu trouxe para vocês aqui é a matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias. Como eu disse antes no início, vou falar um pouco sobre as outras, né? Obviamente, mas não vou me aprofundar, até porque não é a minha área de conhecimento, tá? Então, o que é a matriz de referência? É como as questões do Enem, qual é a matriz que elas vão ter como referência para ser elaborada. Então, mais ou menos, é uma linha de pensamento que seguem as questões do Enem, tá? Então, hoje a gente vai falar da prova de linguagens, como eu disse para vocês, porque é a minha especialidade, eu não vou me aventurar aí em matemática nem natureza, não precisa se preocupar. E vamos, então, falar sobre a questão de linguagens, tá? Vamos lá. A matriz de referência, então, deixa eu botar aqui uma canetinha para vocês, ó, aqui, ó, matriz de referência, Enem. Aqui tá, ó, eixos cognitivos comuns a todas as áreas de conhecimento, ou seja, todas as áreas vão se basear nesses eixos cognitivos aqui. E aí esses eixos cognitivos, eles vão gerar as competências e as habilidades de cada questão do Enem, de cada área. Por isso que é legal vocês irem na internet e colocarem lá matriz de referência do Enem e fazer o download desse material e ler cada competência e cada habilidade, porque daí vocês vão descobrir como cada questãozinha do Enem, como ela é elaborada, tá? Então vamos lá, galerinha, vamos lá. Olha só, o que eu trouxe para vocês hoje, então, é da prova de linguagens, como eu disse, é a questão dos gêneros textuais, galera. O que são gêneros textuais, tá? É os diversos gêneros, é como se comporta um texto, como se constrói as diversas formas de comunicação que a gente tem na sociedade, tá? Então, na verdade, o que é importante aqui, ó? Primeira coisa que é importante, ó, essa palavrinha aqui, ó, especificidade, ou seja, cara, cada gênero vai ter uma especificidade única, ou seja, uma característica. Eu vou botar aqui do ladinho para vocês, ó, uma característica única, galera. Cada gênero vai ter uma característica única. Para quê? Para diferenciar ele dos demais, cara. Ou seja, para diferenciar um texto dissertativo argumentativo de um texto opinativo, de diferenciar um texto opinativo de uma crônica, de diferenciar uma crônica de uma charge. Então, cada gênero textual ele vai ter uma característica específica que basicamente vai servir para diferenciar ele dos demais, tá? Isso aqui eu acho bacana vocês anotarem, tá? Então, a especificidade dos gêneros, tá? Dos gêneros. Isso é muito bacana, tá, cara? Porque aí tu vai começar a entender. O que a gente precisa estudar, então? Características da crônica, por exemplo. Quais são as características do conto? Quais são as características da charge, do HQ, do cartoon? Então, é a característica que é importante para nós relacionada à competência 1, habilidade 1, tá? Então, ó, prova disso é o fato de reconhecermos e diferenciarmos quase que imediatamente um bilhete de um e-mail. É bem isso, cara. A gente consegue diferenciar um gênero pela especificidade, ou seja, a característica desse gênero textual, tá? Então vai lá e faz um materialzinho. É bacana a gente fazer um materialzinho, por exemplo. Qual é a característica da crônica? Ah, da crônica é tal e tal coisa. Ah, e do e-mail? Ah, tal e tal. E da mensagem do WhatsApp? Tal e tal e tal. E da charge? Ah, tal, sabe? Diferenciar cada gênero com sua característica específica. Tá legal, galera? E, na verdade, por que nascem os gêneros textuais, tá? Você deve estar se perguntando isso.
Eles simplesmente, eles são uma forma, tá? Que vão surgir a partir das necessidades sociais, que é a comunicação, o uso da língua para comunicação. Um exemplo bem claro disso é as redes sociais, né? São as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, né? Que eles vão surgindo, eles são gêneros que surgem ali, tem o seu ápice depois da democratização, essa democratização entre aspas, da internet, né? Mas é a partir dali que esses gêneros eles começam a alavancar, né? No sentido de aparecer para todo mundo, tá? Então é isso, tá? Dentro dos gêneros, a gente vai ter alguns que são considerados mais estáveis. Por quê? Porque eles vão cair em desuso, né, gente? Esses mais estáveis, eles vão desaparecer, cair em desuso, vão ser pouco usados. Um exemplo disso, um gênero bem estável que a gente pode ter, exemplificar, que todo mundo vai saber, né? Que é a questão da carta, né, gente? A carta. A carta é um gênero extremamente estável, porque ela está quase desaparecendo, né? No sentido de pouquíssimas pessoas hoje usam a carta, escrevem uma carta, né? E assim como vai caindo alguns, como a carta, e vai, né? Por ser estável, ele vai entrando em desuso, vai surgindo outros, como por exemplo o áudio, né? A velocidade do áudio do WhatsApp, por exemplo. É um gênero que está em modificação o tempo inteiro, tá legal, gente? Mas ainda continua aqui nas características. Isso aqui é só para explicar para vocês mesmo, tá? Então, cara, características específicas dos gêneros do texto, tá? A gente está falando de gênero textual. Quais são? Composição. Essa aqui é a primeira. Qual é a segunda? Estilística. Qual é a terceira? A temática, tá? Composição é como esse gênero ele é composto. Qual é a composição desse gênero? Estilo, qual é o estilo que ele usa? E o tema, qual é a temática desse gênero? É amor, é ódio, é informação, né? A composição é como ele é composto. Por exemplo, a gente pegar um texto dissertativo argumentativo, ele vai ter uma introdução, ele vai ter um desenvolvimento, onde o cara vai aprofundar os argumentos, ele vai ter uma conclusão. Essa é a maneira como ele é composto. Agora, uma crônica, não. Uma crônica, ela pode ser composta também por introdução, desenvolvimento e conclusão, mas no desenvolvimento ela vai ter um estilo diferente, porque ela pode colocar fala de personagens. O que dificilmente a gente vai ver num texto dissertativo argumentativo. Tá vendo, gente? Então, quando a gente fala de gênero, tá? Característica, tá? A gente vai falar dessas três questões. Composição desse gênero, como ele é composto. Estilo desse texto, ou melhor, desse gênero, que é o estilo, linguagem, se ele é mais formal, se ele é mais informal, por exemplo. E o tema que ele está tratando dentro desse gênero textual, tá? Então, acho que essas três questões aqui são bem importantes, assim, para a gente falar sobre a característica, mas ainda a gente está falando sobre característica. Características, tá? Especificidades. Especificidades. Então, meus queridos, é isso aqui, ó. Essas três questões vão estar relacionadas tanto à característica como à especificidade dos gêneros textuais, falando da prova de linguagens aí do Enem, tá legal, gente? Vamos lá, então. Olha só, competência 1, habilidade 1. Isso aqui é muito importante, ó. Competência 1. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Então, é aplicar a comunicação, as tecnologias da comunicação também, na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida, tá? Então, essa é a competência 1 que a gente tem aqui. E essa competência, ela vai ter várias habilidades, tá? Primeira habilidade, habilidade 1, tá? Habilidade 1. Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elemento de caracterização dos sistemas de comunicação. Então, olha só, gente. O que a habilidade 1 ela está falando para nós? Ela está falando que nas questões do Enem, elas vão ser elaboradas de forma que a gente consiga identificar as diferentes linguagens e as características dos sistemas de comunicação. Então, eu trouxe para você aqui, ó, o que é característico? O que a gente pode entender como característica?
ação, ó, isso aqui é um conceito, ó. Ação ou efeito de caracterizar, de destacar as características e particularidades, gente. Isso aqui é muito importante. Ou seja, qual é a particularidade desse gênero? Desse gênero da questão. Então, o que a questão do Enem vai perguntar para vocês aqui? Quando a gente falar de habilidade 1, a característica, a particularidade daquele gênero. Ou seja, o que aquele gênero tem de particularidade que diferencia ele dos outros gêneros. É isso, galera, tá? Então, ó, anotem aí para vocês isso aqui, ó. O que diferencia esse gênero de outros gêneros, tá? Essa é a parte importante da habilidade 1, falando de prova de linguagens do Enem, tá? Olha só, trouxe uma questão do Enem aqui de 2017 para a gente analisar, tá? Então, a gente tem um texto, como toda questão do Enem, o que ela vai ter? Um texto base, que a gente chama um enunciado e questões de múltipla escolha. Vou mudar a caneta aqui para vocês, ó. Uma questão bem importante, cara, bem importante, que vocês devem anotar aí para vocês, é isso aqui, ó. A referência, ó. Que eu tô marcando aqui, ó. Disponível em www.cartacapital.com.br. Por quê, meus queridos? Porque isso aqui, ó, muitas vezes já dá a resposta da questão para nós. Como é que funciona o enunciado da questão? O enunciado do Enem, ele nunca vai te induzir ao erro. Por exemplo, dizer qual questão não está correta. Ele sempre vai fazer com que tu faça um complemento da afirmação. Ele vai fazer uma afirmação incompleta. E aonde vai estar o complemento dessa? E onde vai estar o complemento? A resposta vai complementar. É sempre assim, tá? Então eu vou ler o texto com vocês aqui para nós fazer essa análise. Uma Noite em 67, de Renato Terra e Ricardo Calil, editora Planeta, 296 páginas, ó. Então a gente já sabe que ele está falando de um livro. Ele está falando de um livro. O título está dizendo, é um livro, tem uma editora e tem 296 páginas, olha só. Mas foi uma noite, aquela noite de sábado, 21 de outubro de 67, que parou o nosso país. Parou para ver a finalíssima do terceiro festival da Record, quando um jovem de 21 anos, chamado Eduardo Lobo, o Edu Lobo, saiu carregado do Teatro Paramount em São Paulo, depois de ganhar o prêmio máximo do festival, com Ponteio, que cantou acompanhado da charmosa iniciante Marília Medalha. Foi naquela noite que Chico Buarque entoou sua Roda Viva ao lado do MPB4, de Magro, o arranjador, que Caetano Veloso brilhou cantando Alegria, Alegria, com a plateia ao som das guitarras dos Beach Boys, que Gilberto Gil apresentou a Tropicalista Domingo no Parque com os Mutantes. Aquela noite, que acabou virando filme em 2010, nas mãos de Renato Terra e Ricardo Calil, agora virou livro. O livro, ó, então ele está afirmando de novo, ó, agora virou livro. O livro que está sendo lançado agora é a história daquela noite, ampliada e em estado que em jargão jornalístico chamamos de matéria bruta. Quem viu o filme vai se deliciar com as histórias e algumas fofocas que cada um tem para contar, agora sem os cortes necessários que um filme exige. E quem não viu o filme tem diante de si um livro de histórias, pensando bem, de história. Então tá vendo que ele tá falando de um livro, cara, tá? Em vários momentos ele deixa bem claro isso, tá? Que ele tá falando de um livro, tá? E aí vem o nosso enunciado. Olha só como tem a ver com a habilidade que a gente acabou de ver aqui, que é a característica dos gêneros. Olha só. Considerando os elementos constitutivos dos gêneros, ó, como os gêneros são construídos, ou seja, as especificidades dos gêneros, que ele coloca aqui, circulantes na sociedade, nesse fragmento de resenha predominam. Então aqui o Enem, cara, ele é muito generoso, porque no próprio enunciado, o que ele fez, galera? Ele já disse o gênero que é uma resenha. E o que a gente faz com a resenha? A gente dá opiniões, é um texto
opinativo, cara. Ele é um texto opinativo sobre obras de arte. Ele pode ser um texto opinativo sobre livros. E assim sucessivamente. É um texto em que a gente vai dar a nossa opinião sobre uma questão artística, tá? Sobre um livro, uma obra, enfim. Então o Enem ele já deu, tá? Então ele já está dizendo que é uma resenha. E ele está perguntando, ó, qual é a característica da resenha? O que predomina aqui? Letra A. Caracterizações de personalidades do contexto musical brasileiro dos anos 60. Letra B. Questões polêmicas direcionadas à produção musical brasileira nos anos 60. Letra C. Relatos de experiências de artistas sobre os festivais da música de 67. Letra D. Explicações sobre o quadro cultural do Brasil durante a década de 60. Letra E. Opiniões a respeito de uma obra sobre a cena musical de 67. Então, olha só. Se tu estuda as características dos gêneros, como eu acabei de te pedir aqui agora, o que a gente vai direto? Na letra E, né, gente? Que é a correta. Por quê? Porque é a opinião a respeito de uma obra sobre a cena musical. Então, tá vendo, cara? Qual é a característica que predomina na resenha? Opinião. Ele é um texto opinativo. Eu vou opinar sobre uma obra. O que eu achei daquele livro? O que é aquela obra de arte? O que é aquele concerto musical? O que foi aquele show? É uma resenha, gente. Então, vocês estão vendo, cara, como é importante? Então, a única correta é a letra E. Por que não é a A? Porque predomina a caracterização de personalidades. Não, eles nem caracterizam ninguém aqui. Não tem a característica de como era o Gilberto Gil, como era... Ele está falando da noite e do livro. Então não é a letra A, não tem caracterização. Questões polêmicas direcionadas à produção musical. Não, também não. Relatos de experiências de artistas. Não. Não tem nenhum relato de experiência aqui de um artista. Tem alguém relatando alguma coisa? Não. Explicações sobre o quadro musical, sobre o quadro cultural do Brasil durante a década de 60, não. É sobre o quadro, não é explicações sobre o quadro. Nessa, ou melhor, quer dizer, tem explicações aqui. Tem ou não tem? Tem. Mas qual é a pergunta que está fazendo aqui? Qual é a característica da resenha? É por isso que os alunos erram as questões do Enem, porque tem muito professor que fala, mas o Enem ele é interpretação de texto. Não é. Não é. É gênero, gente, é gênero. Tá aqui, porque se tu vai por interpretação de texto, ele fala, né, sobre as explicações sobre o quadro cultural do Brasil durante a década de 60, mais ou menos. Aqui tem uma ou outra explicação. Daí o aluno pensa, então eu vou botar isso. Mas não predomina na resenha, ele já deu o gênero. Ele quer saber a característica, tá? Então essas palavrinhas aqui, ó, característica e especificidade. Essas duas palavras aqui vão ser o que vão comandar a competência 1 e a habilidade 1 da prova de linguagens, tá? Então anotem isso aí para vocês que vocês não vão errar nenhuma questão de linguagens. Características, especificidades dos gêneros textuais. Tá legal, meus queridos? Então aqui a resposta, a letra E. Certo? Espero que tenham gostado, tá? Que tenha ajudado vocês. Então, o que fica da aula de hoje? Competência 1, habilidade 1 da prova de linguagens. Característica, especificidade dos gêneros. O que diferencia esse gênero de outro gênero, tá legal? Muito obrigado pela presença de vocês aí. Tamo junto. Logo, logo tem mais vídeo. Até a próxima.